Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Hoje, em nossa jornada bíblica, nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Josué. Vamos extrair os ensinamentos que este capítulo traz para nós. O tema de nosso estudo: não consultaram a Deus. Quem eram os gibeonitas? O que eles fizeram que deixou Josué e o povo em uma situação complicada? Qual foi a falha de Josué e dos líderes de Israel? O que esta história nos ensina para hoje? Em Josué, capítulo 9, os gibeonitas enganam os israelitas, fingindo serem viajantes de uma terra distante em busca de um tratado. Os israelitas, sem saber, fazem uma aliança com eles e, ao descobrirem o engano, percebem que os gibeonitas são cananeus que vivem nas proximidades. Apesar da aliança, Josué honra o acordo, poupando a vida dos gibeonitas, mas tornando-os servos do tabernáculo. Este capítulo destaca os temas do engano e a importância de buscar a orientação de Deus, revelando as complexidades das alianças e as consequências das decisões tomadas sem a devida investigação. Ele também nos mostra o compromisso dos israelitas em honrar os acordos, mesmo diante de desafios inesperados, enquanto navegam pelas complexidades da posse da terra prometida. Essa é a introdução em nosso estudo de hoje. E você está convidado para continuar acompanhando em detalhes lições muito importantes que este capítulo trará. Portanto, vamos agora para os comentários dos versículos deste capítulo, os principais. No versículo 1 a 27, O relato de como os gibeonitas enganaram os líderes das tribos e obtiveram um pacto de submissão a Israel é a primeira das 3 sessões que contam como Israel passou a possuir a maior parte da terra. Dos versos 1 a 6, à medida que as notícias de suas vitórias se espalharam, os israelitas experimentaram oposição de 2 modos. Oposição direta, os reis de sua área começaram a se unir contra eles, e indireta, como os gibeonitas, que recorreram ao engano. Podemos esperar oposição similar ao obedecermos à vontade de Deus. Para se resguardar contra estas pressões, devemos confiar em Deus e nos comunicarmos diariamente com Ele. Ele nos dará força para resistir a pressões diretas e nos dará sabedoria também para ver através da fraude e da astúcia. Agora o versículo 1, todos os reis. Sem dúvida, os relatos que chegaram a esses reis os encheram de ira e temor. O resultado foi a convocação desta reunião de emergência. Ouviram não só sobre a queda de Jericó e de Ai, mas também da grande reunião no Monte Ebal, onde os israelitas proclamaram que a lei de Jeová era a lei de toda a terra de Canaã. A convocação no Monte Ebal mostrou com clareza que os filhos de Israel pretendiam ser os únicos governantes da terra. A ira que isso causou
provavelmente superou o medo, e os reis resolveram resistir juntos, esperando desta maneira impedir qualquer invasão a seu território. Olha que interessante explicação. Então a religião de Israel, que era servir ao único Deus, deixou aqueles reis e aquelas nações iradas. E o mesmo acontece hoje, né? Há muitas classes de pessoas que têm ódio dos cristãos e se juntam para prejudicar e até destruir. O verso 3, Gibeão, ou Gibeon, situava-se 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. O nome significa edificada sobre uma montanha. Para dizer o mínimo, a decisão de não resistir demonstrava certo grau de fé na força do Deus de Israel. Os gibeonitas estavam dispostos a fazer uma aliança que incluía a promessa de renunciar à idolatria e de aceitar o culto a Jeová. Então os gibeonitas, de certa forma, apesar de recorrerem ao engano, eles, com isto, de se submeterem, eles manifestaram fé. Um grau, né? Um certo grau de fé. Faltou um pouco mais, né? O verso 4 fala da estratégia. A igreja tem sido mais vítima das artimanhas do diabo do que de seus ataques. O aspecto do pecado que deve ser mais temido é a dissimulação. É melhor enfrentar Caifás do que Judas. Olha só. Com certeza, né? O verso 9, por causa do nome. A abordagem que usaram os gibeonitas foi falha, mas não há erro no fato de haverem dado o passo inicial nesta ocasião para servirem o Deus verdadeiro. Deus honrou sua fé limitada e não permitiu que Israel cancelasse a promessa que fizeram a eles. O Senhor aceita as pessoas como são e depois leva-as a um serviço mais perfeito. Alguns, por motivos totalmente errados, começam a adorar a Deus. Mesmo assim, ele aceita essa entrega e depois lhes inspira motivos mais louváveis. Assim aconteceu com os gibeonitas. No que se refere a privilégios espirituais, a eles foi aberta a plenitude das bênçãos da aliança. O perigo representado pelos cananeus, restantes na terra prometida, era que eles fizessem Israel abandonar ao Senhor para servirem a outros deuses. Agora o versículo 10 descreve tudo quanto fez. As novas que os gibeonitas tinham ouvido são as mesmas que foram confessadas por Raabe. A reação deles, porém, foi bastante diferente da reação dela. Eles usaram de engano. E ela foi bem sincera e realista, né? O verso 14, tomaram da provisão. Os líderes hebreus tomaram das provisões deles para provar, manusear e testar por si mesmos, a fim de chegarem a uma decisão acertada. E depois de tê-lo feito, sentiram-se confiantes no próprio juízo. Aqui que está o problema. O verso 14 diz que não pediram conselho, conforme o tema do nosso estudo. Deus havia ordenado que sua vontade fosse consultada por meio do sacerdote Eleazar, por meio do Urim e do Tumim, aquelas duas pedras no peitoral do juízo, o peitoral do sumo sacerdote, conforme está em Números capítulo 27. Josué poderia ter obtido orientação divina. Dessa maneira, nesta importante decisão,
Não se sabe qual teria sido a resposta do Senhor à situação. Não temos como saber. É possível que, mesmo assim, os gibeonitas fossem poupados. A misericórdia de Deus, ela se estende a todos que procuram salvação. Ele proibira os israelitas de fazer aliança com os habitantes da terra, mas isso se devia a uma razão bem específica, a saber, para que não fossem tentados a seguir as abominações daquelas pessoas. Se qualquer desses povos pagãos, como Raabe, tivessem abandonado suas abominações e procurado a misericórdia divina, o Senhor o teria aceitado da mesma forma como mais tarde aceitou Nínive. Mas, em cada caso, a decisão final deve pertencer a Deus. Ele é o único capaz de ler tudo o que se passa no coração. O Senhor não podia confiar tais decisões aos homens. Teria sido perigoso confiar ao povo a autoridade de fazer paz mesmo com cidades isoladas, pois os cananeus poderiam simular o arrependimento. Tal engano tenderia a se espalhar com rapidez e muitos habitantes da região fingiriam estar arrependidos, ainda que permanecessem tão idólatras de coração como sempre. Agora os versículos 14 e 15. Israel foi enganado, não por causa do estratagema dos pagãos, mas porque não pediram conselho ao Senhor. Muitos crentes estão decepcionados em sua vida espiritual simplesmente porque não usam a palavra de Deus. Para a vitória, temos que conhecer o conselho de Deus e a ele obedecer. Nesse momento de dúvida e incerteza, o líder deveria ter buscado a Deus. Talvez pensou, como muitos cristãos hoje, que esse era um assunto que ele mesmo podia resolver sem consultar ou pensar, incomodar o Senhor. No entanto, Deus instruiu a levar todos os problemas a Ele. Não devemos pensar que o cansamos ou o perturbamos. Muitas armadilhas podem ser evitadas quando as preocupações são levadas a Deus, não confiando em nosso próprio entendimento. Percebem que lição importante o estudo nos traz hoje? O verso 18, não os feriram. Embora a congregação haja murmurado contra os príncipes, e estes tenham agido mal em fazer tal acordo, os israelitas se sentiram obrigados a manter o juramento. Uma vez feito o juramento, ela deve ser considerada sagrada, sempre que não obrigar a pessoa que a fez a realizar um ato errôneo. Se o cumprimento do juramento exigisse um ato pecaminoso, não teria sido obrigatório, porque não podemos nos forçar a cometer um pecado. É evidente que Deus aprovou a conduta deles nesse quesito e se desagradou de Saul quando muito depois infringiu a mesma promessa. Toda a congregação então murmurou. Murmurar contra Moisés, Arão e, em última análise, contra o Senhor, foi uma atividade muito comum de Israel desde a saída do Egito. Talvez o povo temesse as consequências de não ter levado a cabo a ordem divina de destruir todos os cananeus, mas é mais provável que suas queixas proviessem de não poderem apropriar-se das cidades e possessões gibeonitas. Fosse, então, uma razão egoísta de murmurar contra os líderes. Estavam preocupados mais em apropriar-se dos despojos do que propriamente honrar e fazer a vontade de Deus. Então o verso 21 descreve que os gibeonitas foram colocados como rachadores de lenhas e tiradores de água. Ou seja,
eles foram agora empregados dos israelitas. Verso 22. Por que nos enganastes? Israel colhia aquilo que havia semeado. Assim como os filhos de Jacó responderam com dolo aos heveus quando o patriarca estava vivo. Desta vez os israelitas foram enganados por eles. E o verso 23, debaixo de maldição. A predição de Noé de que Canaã passaria algum dia a ser servo de Sem, é parcialmente cumprida aqui nesse acontecimento. Para a casa de meu Deus, provavelmente especifica como os gibeonitas deviam servir toda a comunidade. O culto do tabernáculo, posteriormente do templo, exigia muita lenha e água para sacrifícios e lavagens. Consequentemente, muito trabalho braçal. A partir dessa ocasião, essa mão de obra seria oferecida pelos gibeonitas, talvez num sistema de turnos. Dessa maneira entraram no serviço do Senhor. Quando Salomão se tornou rei, o tabernáculo e o altar estavam exatamente em Gibeon. Olha só. Agora o verso 27, fechando o comentário. A fé evidenciada por essas pessoas foi de tal modo recompensada que, embora sua trapaça tenha sido punida com o fato de serem condenadas às atividades servis, a vida deles foi preservada e até certo ponto foram incorporados a Israel e associados ao serviço da casa de Deus. A designação de tarefas humildes aos gibeonitas foi a punição que receberam por sua atitude enganosa. Se tivessem agido de maneira honesta com Israel, sua vida teria sido poupada e talvez até ficassem isentos da servidão. Todavia, mesmo uma maldição pode se tornar uma bênção. É verdade que foram servos, mas seu serviço era para a casa de Deus. Ao fazer a obra da casa do Senhor, estariam numa posição em que prontamente poderiam aprender sobre o verdadeiro Deus. Dessa maneira foram colocados sob uma forte influência que lhes impediria de voltarem à idolatria de seus pais. Ainda que fossem escravos de Israel, seriam livres no Senhor, pois em seu serviço até o ofício mais humilde é liberdade e sua obra é a recompensa. Fechamos aqui os comentários que se encontram no volume 2, páginas 215 a 216, Comentário Bíblico Adventista. Agora, reforçando o nosso entendimento do engano à servidão, o Espírito Profecia nos diz: de Siquém, os israelitas voltaram ao seu acampamento em Gilgal. Aqui foram logo depois visitados por estranha delegação, que desejava entrar em um pacto com eles. Os embaixadores representavam ter vindo de um país distante, e isto parecia confirmar-se pela sua aparência. Suas vestes estavam velhas e gastas, remendadas, e suas sandálias bolorentas, e suas provisões, e os couros que lhes serviam de odres de vinho, achavam-se rotos e atados, como que apressadamente reparados em viagem. Em seu longínquo país, que diziam estar além das fronteiras da Palestina, declararam eles: seus patrícios ouviram falar dos prodígios que Deus operara pelo seu povo e os enviaram para fazer uma aliança com Israel. Os hebreus haviam sido especialmente advertidos contra o fazerem qualquer acordo com os idólatras de Canaã, e surgiu no espírito dos dirigentes dúvida quanto à veracidade das palavras dos estrangeiros. Porventura,
habitais no meio de nós? Disseram. A isto, os embaixadores apenas replicaram: nós somos teus servos. Mas quando Josué lhes perguntou diretamente: quem sois vós e de onde vindes? Reiteraram sua declaração anterior e acrescentaram como prova de sua sinceridade: este nosso pão tomamos quente nas nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui, seco e bolorento, e estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Tais afirmações prevaleceram, os hebreus não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Assim se estabeleceu o tratado. 3 dias depois descobriu-se a verdade. Ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Sabendo que era impossível resistir aos hebreus, os gibeonitas recorreram a esse artifício para conservarem a vida. Permitiu-se aos gibeonitas que vivessem, mas ficaram como escravos ligados ao santuário, a fim de fazerem todo o trabalho servil. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Tais condições eles aceitaram com gratidão, cônscios de que haviam estado em falta e alegres por adquirirem a vida, fosse qual fosse o modo. Eis que agora estamos na tua mão, disseram eles a Josué. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Durante séculos, seus descendentes estiveram ligados ao serviço do tabernáculo, do santuário, né? O território dos gibeonitas compreendia em 4 cidades. O povo não estava sob o governo de um rei, mas eram governados por anciãos ou senadores. Gibeon, a mais importante de suas cidades, era uma cidade grande como uma das cidades reais, e todos os seus homens eram valentes. Uma prova notável do terror que os israelitas haviam inspirado aos habitantes de Canaã consistia em que o povo de tal cidade tivesse recorrido a um expediente tão humilhante, ou seja, se tornarem servos para salvar a vida. Mas teria sido melhor aos gibeonitas se houvessem tratado honestamente com Israel. Conquanto sua submissão a Jeová lhes tivesse conseguido a conservação da vida, a fraude acarretou-lhe somente desgraça e servidão. Deus havia tomado disposições para que todos os que renunciassem ao paganismo e se unissem a Israel partilhassem das bênçãos do concerto. Olha que importante esclarecimento. Deus tinha uma oportunidade para todos que se arrependessem de seus pecados, como tem até hoje. Voltando ao texto, estavam incluídos na designação bíblica o estrangeiro que peregrina entre vós, e com poucas exceções, essa classe deveria desfrutar de fatores e privilégios iguais aos de Israel. A instrução do Senhor foi: e quando o estrangeiro peregrinar contigo na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo. Está em Levítico 19, versos 13 e 14. Com relação à Páscoa e à oferta de sacrifícios, foi ordenado: o mesmo estatuto haja para vós, ó congregação,
E para o estrangeiro que entre vós peregrina, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Tal era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos, não foram engano a que tinham recorrido. Não era pequena humilhação para aqueles cidadãos de uma cidade real, sendo todos os seus homens valentes, fazerem-se rachadores de lenha e carregadores de água por todas as suas gerações. Haviam eles, porém, adotado a aparência de pobreza com o fim de enganar, e esta se lhes fixou como distintivo de servidão perpétua. Assim, em todas as suas gerações, sua condição servil testificaria do ódio de Deus à falsidade. Está este texto no livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 505. Agora, vamos aplicar o estudo do capítulo 9 em nossos dias. A submissão a Deus é um aprendizado constante, que muitas vezes experimenta falhas. Depender de Deus constantemente é o maior desafio do ser humano, que luta contra o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a independência inata do coração corrompido pelo pecado. Embora sendo líder experiente, preparado e escolhido por Deus, Josué era como qualquer outro ser humano, finito, frágil, carente da graça celestial diante de suas falhas. Ainda que grandes personagens possam ter virtudes, acontece de ter momentos de fraquezas. Em Josué 9, como líder do povo de Deus, Josué tomou decisão errada, embora parecia perfeitamente correta. Isso porque Deus não foi consultado. Os gibeonitas maquinaram um engano e Josué caiu facilmente na estratégia do inimigo. A virtude de Josué se nota quando não comete um erro para consertar outro. Ele não ataca os gibeonitas, nem desfaz o acordo. Ele honra o acordo feito, mesmo que foi baseado no engano. O temor a Deus faz com que seus servos resolvam erros com acertos. Foi assim que os gibeonitas foram protegidos pelo exército do povo de Deus e se tornaram lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. Ainda que sejamos experientes e maduros espiritualmente, não deixemos de consultar a Deus. Diante de decisões aparentemente óbvias, o inimigo é tão astuto que se preocupa com cada detalhe, visando nos enganar. Além das vestes envelhecidas, bolsas remendadas, comidas secas e mofadas, parece que os gibeonitas agiram baseando-se numa revelação de Deus a Moisés. As nações distantes de Canaã deveriam ser poupadas. Todos os detalhes para enganar pautaram-se nesta orientação divina. Agora, hoje, o enganador pode usar a Bíblia para iludir o povo da Bíblia. Mal utilizada, a palavra de Deus torna-se instrumento do inimigo. O inimigo de Deus levanta líderes espirituais, operando milagres contra os verdadeiros servos de Deus. No tempo do fim, um poder falará como cordeiro, tentando se passar por Jesus, o Cordeiro de Deus. E conforme está em Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 14, este falso Cristo realizará grandes sinais, chegando a fazer como o profeta Elias, descer fogo do céu à terra para enganar
os habitantes da terra. Para que não sejamos enganados, não nos esqueçamos. Consultemos incessantemente a Deus. Vamos agora concluir nossa reflexão. Não confies em tua capacidade de análise e julgamento, por mais fáceis que sejam as propostas. Elas podem conduzir-te a situações complexas e problemáticas. Tuas decisões jamais deveriam ser tomadas sem antes consultar a Deus, que sabe todas as coisas e conhece cada situação. Ainda que determinado caso pareça óbvio, ele pode ser isca do inimigo, tentando enfraquecer tua vida e tua fé, objetivando levar-te ao fracasso físico e espiritual. Após cometer erros e dar tua palavra, cumpra, ainda que corras risco. A mentira gera consequências duráveis, como aconteceu aos gibeonitas. Portanto, prossigamos em estudar a palavra de Deus, pedindo que o Espírito Santo continue nos guiando a toda a verdade, como disse Jesus. E ainda que o inimigo se manifeste com suas disfarçadas estratégias, não seremos enganados. Vigiemos e oremos. Amém? Fechamos o nosso estudo de hoje. Portanto, dentro do contexto que estudamos no capítulo 9, o pensamento para hoje. Quando obedecemos a Deus, Ele se compromete em nos conceder a vitória. Amém. Muito bem, aí está o capítulo 9. Agora, diante de nós, cabe aplicarmos estes ensinos em nosso dia a dia, não é mesmo? Que eu e você possamos sempre nos lembrar de que, antes das nossas decisões, precisamos consultar a vontade de Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo seu maravilhoso cuidado, pela sua proteção. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Fica conosco em mais esse dia, venha abençoar este projeto e abençoar a cada participante com a tua paz e proteção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Sempre lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, comente, dando assim o seu apoio a este projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.